pessoal, boa noite. Se alguém puder me dar um ok aí no áudio, para ver se está tudo bem, por favor. Oi, Dri, boa noite. Oi, oi. Te escuto, mas não te vejo, Paulo. Ixi, Quer tentar sair e voltar? vou fazer isso. Vou Isso. sair e entrar de novo. Pessoal, boa noite. Paulo estava com uma dificuldade aí na câmera. Se alguém puder só me dar um feedback do áudio, se estão conseguindo me ouvir, eu agradeço. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se o Paulo entra. Obrigada, Daniel, pelo feedback. Obrigada, Danilo. Vou esperar o Paulo logar. Oi, Dri. Beijo. Agora foi, né? Tá me ouvindo? Tô sim. Você me ouve bem aí? Tudo certo? Escuto. Pessoal, dá um feedback para o Paulo, por favor, se estão conseguindo escutá-lo, como está o som aí para vocês. Acho que tá tudo ok, né, Dri? Parece que sim. Quer esperar mais um pouquinho? Já vamos começar? Deixa eu só... Deixa o meu fone aqui agora desconectou. Mas vamos lá. O pessoal tá... Danilo dando feedback aí, bacana. Uhum. Deixa só eu tentar aqui o meu... Bom, vamos iniciando, até porque o Instagram expulsa a gente em 1 hora, né? Paulo, primeiro de tudo, obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite para estar Imagina. aqui falando sobre um tema que foi, assim, muito pedido, né? Quando a gente começou a fazer as lives, a ideia era compartilhar conhecimento, né? Fazer com que temas de tanto interesse que às vezes as pessoas querem conhecer um pouco mais, e até para ir buscar mais informação, às vezes na rotina aí do dia a dia, acaba não tendo essa oportunidade, e eu acredito que a quarentena deu isso aí pra gente, que foi a oportunidade de ver algumas coisas que às vezes a gente não parava para ver. Então, obrigada, você como sempre um parceiraço meu, profissionalmente, pessoalmente, um cliente querido, e da DPS também pelo profissionalismo, pelo professor que você vem sendo aí no mercado, tá? Então, muito obrigada em meu Obrigado. nome, como sempre, pela nossa parceria, e em nome da DPS por estar disponibilizando aí seu tempo para trazer um pouco mais de conhecimento para todo mundo, tá? Eu que Pessoal, e agradeço, Dri.
esses bate-papos nossos aqui, como a gente tem dito aí para vocês, né, quando eu tive a ideia de fazer e a DPS acabou entrando comigo nisso aí, era trazer informações, então é um bate-papo mesmo. O tópico de pequenos animais, abdômen, ultrassom em abdômen de pequenos, acho que é muito amplo, vai faltar muita coisa. Então, vão colocando as perguntas, a gente vai compartilhar as informações, o Paulo vai estar respondendo as perguntas e vamos tentar manter aí o tempo antes dele estourar, antes do Instagram expulsar a gente. Bem-vindo, viu, Paulo? Obrigado, Adri. Eu quero aproveitar, enquanto o pessoal, numa das perguntas, para falar um pouquinho sobre algumas coisas que fazem parte da minha rotina no WhatsApp com ultrassonografistas do país inteiro, que eu tenho bastante contato. E, assim, muitas perguntas parecidas que eu recebo, né? Então, muita gente pedindo indicação, né? Qual é o aparelho de ultrassom ideal para eu adquirir? Ou então, aquele que eu acho o máximo, que a pessoa fala, comprei meu aparelho, o aparelho chegou. E agora? O que eu faço? Agora? Né? Então, eu queria falar um pouquinho disso. Eu acho que a escolha dos equipamentos é uma coisa muito interessante e a gente precisa primeiro se perguntar para que eu vou querer esse equipamento, né, como vai ser a utilização dele, e o que eu espero do aparelho para eu poder fazer uma escolha consciente, né? E eu vejo ainda muita gente que acaba fazendo as coisas um pouco invertidas, né? Compra um aparelho primeiro e depois vão fazer um curso, depois vão buscar conhecimento e aí depois falam, nossa, não comprei o que era o mais apropriado para a especificação que eu preciso, né? Para a demanda que eu tenho e para o meu objetivo. Então, eu acho que essa conversa é muito importante para saber né, ajudar mesmo na hora da escolha, né? Porque tem tantos modelos diferentes, tantas marcas diferentes, e as pessoas ficam perdidas. E eu sempre faço essa pergunta, né? Para que você quer ultrassom? Qual é o seu intuito, né? Vai fazer abdômen? Vai fazer só pequenas partes? Vai fazer só articular? Ou vai fazer grandes, né? Então, eu acho essas escolhas muito importantes, esses direcionamentos, né, de escolha de probe, para ver o que vai ser, né, qual vai ter o melhor custo-benefício para a pessoa, né? Com certeza. Na verdade, é uma coisa até que você me ajuda muito, né? Me socorre muito. Quando, às vezes, eu também acabo entrando numas questões dessas, de alguns exames que, por ser tão peculiares mesmo, eu não consigo direcionar, eu sempre recorro a você para me dar uma luz aí no que direcionar. E, bom, Paulo, mas com certeza eu acho que a questão do aparelho vai ser sempre um ponto de vista. Que a gente sempre conversa, né? Existem aparelhos para vários tipos de exame, para determinadas situações. A questão dos transdutores também, que é uma coisa que sempre fica muito polêmica, né? Mas, assim, eu acho que a primeira pergunta, quando né, a questão da live de pequenos, lógico que eu acredito que muitos ultrassonografistas que já estão na área, eles vão estar entrando, vão estar assistindo, mas a pergunta que eu acho que sempre surge para o pessoal que está começando, ou que quer entrar, ou mesmo que trabalha às vezes em cidades pequenas, né? Que às vezes porque a gente vê que o fluxo é diferente, até a questão da quantidade de exames, lógico que são casos e casos diferentes, mas a gente percebe que cada situação, cada cidade, né, cada região acaba tendo sua rotina diferente. Como cresce, acha, esse mercado da ultrassonografia, o serviço de ultrassonografia em relação a apoiar o clínico? Você vê essa busca, você sente isso? Você sente que hoje, cada dia mais, você já é meu cliente há 10 anos, né? Eu falo que a gente foi tetra esse ano. Não, a gente foi... Foi isso mesmo. Então, já fez a quarta compra, né, de aparelho comigo. Então, assim, eu sei que hoje você dando aula, rodando o Brasil, você acha que a ultrassonografia cresce, é promissora, é um mercado que vale a pena? Como que é? Olha, Adri, com certeza.
eu vejo que tem muito mercado, porque ainda a ultrassonografia é um exame subutilizado, né, na rotina. Eu pego muitas vezes animais que passam meses em tratamento e achando que é alguma coisa, uma doença, e aí depois vai descobrir que é outra coisa, né? Teve um caso recente que eu atendi que foi muito interessante, que era um cachorro que estava há mais de um mês fazendo transfusões de sangue recorrentes, porque o veterinário acreditava que ele tinha uma anemia hemolítica autoimune, então ele ia destruindo as células vermelhas, o sangue ia ficando anêmico, e ele ia fazendo transfusão de sangue no cachorro. E aí estava monitorando através de exame de sangue. Depois de mais de um mês, resolveram fazer ultrassom. Na hora que eu fiz, tinha um tumor, e esse tumor tinha um vaso sanguíneo pequenininho, e o sangue estava vazando de pouquinho em pouquinho dentro da cavidade abdominal. Então, esse cachorro fez 3 transfusões de sangue, e o sangue foi todo parar no abdômen, e o diagnóstico estava totalmente equivocado, né? E a pessoa tentando se direcionar só pelo hemograma, e na verdade o cachorro tinha uma situação muito diferente, né? Então é extremamente importante fazer ultrassom, e eu falo inclusive do ultrassom como check-up. A gente pega muitas situações desse exemplo desse cachorro que estava doente, né, e que precisou fazer o exame, e aí a gente mudou totalmente o diagnóstico dele, né, conseguiu encontrar a real causa do problema. Mas eu pego muitas situações, principalmente quando eu estou dando aula, que aí chega aquele cachorro que aparentemente está bem, né, clinicamente está saudável, mas não, só trouxe para o curso, para a aula prática. E aí a gente vai fazer o ultrassom desse paciente e encontra várias alterações. Então, eu vejo que é um mercado em expansão, a gente tem muita necessidade do exame de ultrassom, ele dá muita informação, né? E um exame não invasivo, de baixo custo. Então, eu vejo o quanto a ultrassonografia é fundamental dentro da clínica para você ter um diagnóstico adequado, aí conseguir entender o que está acontecendo com o paciente para tomar as decisões aí com relação ao tratamento, né? Então, tem sim muito espaço para crescer, e até das modalidades, né? Porque eu trabalhei por mais de 9 anos como ultrassonografista volante, já trabalhei fixo em um hospital veterinário e agora estou fixo num laboratório. E as demandas são diferentes. Então, hoje que eu estou fixo, eu tenho uma demanda de clientes, mas eu percebo que a rotina dos exames volante, né, dos meus colegas aqui da cidade que fazem volante, são demandas totalmente diferentes, né? Então, sempre tem espaço, sempre tem essa abertura para os profissionais, né? E hoje, dentro das clínicas, os hospitais aí 24 horas, tem as internações, o pessoal tem feito ultrassom de paciente internado, tem feito acompanhamento, os exames FAST, né, naquele paciente que chega atropelado, politraumatizado. Então, assim, tem tanta indicação e tanta coisa que eu acho que para saturar o mercado ainda vai um tempo grande, vai precisar de muita gente ainda para a gente chegar nesse ponto. E até aproveitando, Dri, o gancho, quando a gente fala da ultrassonografia, muitas vezes eu me refiro à parte de abdômen, mas a gente consegue extrapolar para outras áreas. Então, quando a gente começa a falar de ultrassom ocular, de ultrassom cervical, de ultrassom de músculo esquelético, né? Então tem tanta coisa, ultrassonografia transcraniana, e são Até modalidades de exame que a gente faz com o mesmo aparelho, né? Então não precisa de nada mais, é um investimento em curso e conhecimento para poder atender essas outras demandas. Então, isso que eu acho legal. até uma das perguntas é sempre essa, né? É tão comum a questão de eu, assim, falando do lado de vendas, né? Como vendedora, eu recebo assim, Uhum. pelo menos 50% das pessoas que me procuram para comprar um aparelho para pequenos, elas falam para mim: não, eu só quero fazer uma rotina convencional de gestação, para ver se tem piometra, para ver casos de emergência.
e afins. Aí eu te pergunto, Paulo, hoje eu vejo que assim, existem estudos, né, e por todo, acho que a gente acompanha livros e publicações que vêm surgindo de exames diferentes, mas o que Uhum. você acha que tem de mais novo, assim, de exames no mercado hoje? O que é um exame que está vindo forte? É, muito legal essa pergunta e foi interessante. Ano passado eu dei uma aula num curso em dezembro e um dos tópicos da aula era novidades, né, inovações no mercado aí da ultrassonografia. E aí eu comecei a pesquisar sobre contraste de microbolha e sobre elastografia, ultrassonografia 3D, essas outras modalidades, né? E, para minha surpresa, eu achei trabalhos assim de 10 anos atrás, então, às vezes até mais, né? Então, assim, são estudos que estão acontecendo há muitos anos, né? A gente pega aí a Cibele, o pessoal, a equipe lá da USP de São Paulo, que trabalha muito com essa parte de contraste, né? De microbolha, e os trabalhos não são recentes, né? Não são desse ano, do ano passado. São trabalhos já de muitos anos, mas as técnicas estão demorando ainda para serem implementadas na rotina. A gente está vendo aos poucos isso chegando, né? Aqui na região mesmo, eu sei de uma pessoa que trabalha com elastografia e eu acho muito interessante os aparelhos novos, aí, as novidades que a DPS tem trazido para o Brasil, os aparelhos da Mindver, porque, né, já trazendo aparelhos que têm esses recursos, né? E que eu acredito que em breve vão ser rotina. A gente está chegando lá. Sim, sim, e é exatamente por isso que sempre vem essa dúvida, né? Porque dependendo lógico que a gente sabe das faculdades, de centros de pesquisas, mas até para mim, assim, como vendedora mesmo, na hora tem máquinas que eu olho e falo, uau, talvez eu não tenha a chance de fazer um ultrassom numa máquina dessa e vai ter um animal numa clínica que vai ter. Porque, de fato, a Sim. tecnologia vem muito, muito forte, né? E aí, outra pergunta também, Paulo, que eu sempre recebo. Quero ser ultrassonografista, começo por onde? Porque ultrassonografia, de fato, a gente precisa conhecer, né, a técnica toda de ultrassom, a gente precisa conhecer Uhum. máquina, que tem, você que sempre me ajuda e todo a oportunidade que você me dá para conhecer até e saber onde aplicar as nossas máquinas e melhorar a questão de ajuste e tudo mais. E também tem a questão da anatomia, né? Então tem a patologia, tem a anatomia, e começa por onde? Quero ser ultrassonografista, me formei ou sou clínico há 10 anos e agora eu quero ser ultrassonografista. Começo com o quê? Com anatomia? Começo com patologia? O que eu busco? É interessante Não a é gente. ultrassom, né, Paulo? Não, nunca comprar ultrassom logo de cara, né? Com certeza. É interessante porque a gente precisa ter o conhecimento de anatomia, fisiologia, patologia, para saber entender a imagem, né? Para a gente saber enxergar o que está acontecendo ali. Então, eu tive aula com um professor, com o grande Cristiano Veiga, lá do Rio de Janeiro, que falava o seguinte, que a gente precisa imaginar que o abdômen é uma sala escura e o transdutor é uma lanterna. E a gente só vai enxergar aonde a gente está apontando. Então, conhecimento de anatomia topográfica é essencial. Eu vejo muita gente que está começando na ultrassonografia ter muito mais facilidade quem é cirurgião, porque já sabe onde fica cada estrutura dentro do abdômen e aí depois só pega o transdutor na mão e aponta. E aí, né, mesmo sem técnica ainda, aprendendo, né, tendo esse primeiro contato com o ultrassom, mas se a pessoa tem uma boa noção de anatomia topográfica, ela já arrasa, já começa aí nas primeiras aulas, tendo uma facilidade bem grande. Eu, normalmente, nos meus cursos, eu tenho muita facilidade na aula prática com o cirurgião e com quem faz necrópsia. Então, é muito Hum. legal isso, né? Justamente por saber onde está cada estrutura, conhecimento, né, da anatomia e saber dos aspectos, né, da imagem, tudo. Eu muitas vezes recebo perguntas assim, mas eu devo
começar já fazendo uma pós-graduação, um curso de 2 anos, né, por onde, por que caminhos aí a gente pode trilhar. E hoje, graças a Deus, no Brasil, a gente tem uma série de cursos diferentes, com profissionais muito bacanas. E eu sempre sugiro o seguinte, faça um curso curto para ver se é isso mesmo que você quer. Tenha um primeiro contato com a ultrassonografia para falar, não, gostei, é a minha praia, tá legal. E aí a gente, aos poucos, vai construindo conhecimento, né? Então, eu acho que o bacana é isso, é a gente ter hoje vários centros de ensino no Brasil e as pessoas poderem fazer cursos diferentes. Então, assim, eu, por exemplo, tenho uma abordagem, um gosto mesmo por toda a parte de trato urinário. Então, eu adoro estudar rins, eu fiz vários cursos de nefrologia, urologia. Então, para mim, toda a parte de avaliação de rim, ureter, bexiga e uretra, eu amo de paixão. E quando eu vou falar sobre isso na aula também, é onde eu mais me divirto, né? O assunto que eu mais gosto de falar. E aí já a Vanessa Páfaro, que dá aula comigo aqui no Capisvet, ela já gosta mais da parte de fígado. Então, cada professor tem uma aptidão, uma facilidade maior para um determinado assunto. Então, por isso que eu acho interessante fazer vários cursos, porque você vai pegando conhecimentos diferentes de profissionais diferentes e construindo o seu próprio, né? Então, eu acho muito bacana isso, essa chance, né, de fazer vários cursos diferentes e de ter contato com profissionais diferentes. E graças a Deus, hoje no Brasil, a gente está com bastante cursos aí em vários estados, com profissionais assim muito bons. Eu tenho visto coisas muito interessantes acontecendo nesse sentido. E, Paulo, aí também as dúvidas, assim, eu falo que é engraçado porque parece umas coisas talvez sejam muito óbvias para você, mas são perguntas que a gente acaba recebendo mesmo, né? Mas assim, ok, comecei, fiz um curso curto e agora talvez eu queira encarar isso aí. E aí, tá, vou fechar um laudo de uma coisa que pode ser, lógico que eu sei que dentro da ultrassonografia, as patologias em si, você consegue ser direcionadas, enfim. Mas, ok, talvez seja algo que para mim, peguei um paciente específico e não consigo fechar esse laudo. Aonde que eu corro? E a última pergunta que a gente recebe, tipo, Adriane, tá bom, quero ser, mas e aí? E se eu não conseguir, o que eu faço? Hoje a gente tem várias ferramentas, né? Então, grupos de estudo, pessoas que se reúnem de forma virtual aí para conseguir um direcionamento, né? Eu sempre estou disponível para os meus alunos, então vira e mexe eu recebo mensagem, né, do pessoal, nossa, professor, olha, eu fiz uma imagem assim, assim, eu fiquei em dúvida, e aí faz um videozinho, grava a imagem, manda no WhatsApp, e aí a gente vai conversar um pouco sobre, né, muitas vezes eu pego algum livro ou algum artigo para comparar, ou às vezes eu já tenho alguma imagem parecida, de algum caso parecido, e a gente vai trocando figurinha, né? Então, eu acho que hoje também esses recursos tecnológicos estão numa situação, permitem uma situação muito favorável, muito confortável para as pessoas. Eu, quando comecei na ultrassonografia, era Orkut e mensagens SMS, né? Não tinha WhatsApp, a gente não conseguia trocar vídeos, e era muito difícil tudo, né? Então, eu no começo, quando eu tinha dúvida, eu tinha que sentar, pegar o livro e quebrar a cabeça sozinho. Hoje a gente já tem esses recursos virtuais aí que são muito interessantes, e é o que eu sempre falo para os alunos, porque é uma troca, né? Então, quando eles vão mandando mensagens, olha, vão mandando as imagens, né? O caso está assim, assim, eu vi essa imagem, vi essa estrutura, e aí a gente vai aprendendo junto, muitas vezes, né? Tem situações que eu também, às vezes, nunca vi, vou atrás de estudar. Então, essa interação faz todo mundo crescer, né? E hoje a gente está dentro da veterinária nessa tendência das especialidades, né? Então, cada dia mais a gente está tendo o profissional especializado e essa formação específica. Então, a pessoa
uma vez que realmente fiz um curso básico, um curso rápido, gostei e quero, né, me aprofundar mais, fazer uma pós-graduação, fazer um curso mais longo, fazer mais cursos, né, para ir aumentando, ampliando o conhecimento. A gente sempre fala que a curva de aprendizagem da ultrassonografia ela é muito longa, então requer bastante tempo, bastante prática, até porque não é só conhecimento técnico, é treino da retina também, né? Para identificar os tons de cinza. Então isso requer um tempo aí, precisa praticar bastante. Opa, não, a Erika e o Lucas estão falando que eles recorrem a você, que eles te chamam. Eles te chamam. Ô, Paulo, e agora falando um pouquinho só da parte técnica, assim, da técnica da ultrassonografia, Uhum. Questão dos transdutores, tá? É porque eu te pergunto isso, porque já até te falei isso, né? Que gritantemente para mim, eu acho que você representa assim 5% dos clientes que pedem uma convexa, tá? Um transdutor convexo. Então, e você, lógico, já me explicou porque que é importante, mas é bem bacana, assim, mostrar o seu ponto de vista. Explica pra gente aí, os transdutores em geral, o que que usa mais, o que que usa menos, como que funciona? Legal. Nossa, também uma pergunta muito bacana e que eu recebo com muita frequência dos alunos, ou até mesmo de quem já comprou, né? Já comprei o equipamento lá com 2 transdutores. Mas e agora? Em que situações eu uso qual, né? Então, é muito interessante. Eu gosto muito, e se a gente for pensar nos 3 básicos aí, o convexo, o microconvexo e o linear, o convexo, ele vai me dar um olhar de longe, como se eu estivesse observando algo, tendo uma visão mais panorâmica de longe. O microconvexo eu já estou um pouquinho mais perto. E aí eu consigo fazer uma varredura, mas olhando para as estruturas um pouquinho mais de perto. E o linear, ele amplia bem a imagem, então a gente vê tudo muito focadinho ali. E eu vejo muitos alunos no começo tendo dificuldade com o linear, falar, não consigo achar nada com o linear. E realmente ele é muito sensível, né, no sentido de você ter que estar apontando exatamente na direção que você quer, porque você não escaneia uma área grande de varredura, você pega uma área mais focada. Eu hoje estou com um DCN2, com 3 transdutores, e assim, quando chega Labrador, quando chega Rottweiler, antes eu olhava e falava, meu Deus, chegou o cachorro grande, ferrou. Hoje, eu já faço com muita tranquilidade esses exames, porque tendo a probe convexa, a varredura fica muito mais fácil, porque eu trabalho com uma frequência mais baixa, então um animal grande, a gente está falando de um animal que é do tamanho da mesa, né? Um São Bernardo, um Rottweiler, aquelas onças que eu já fiz ultrassom de onça parda, onça pintada, são enormes aqueles animais. Para eu pegar um microconvexo que faz uma frequência mínima de 5, para eu fazer uma varredura de fígado ali, é bem difícil e demora muito mais. E eu perco algumas informações porque eu estou com uma frequência muito alta para aquele paciente. Então, aquela questão da física, né, da onda sonora, quanto mais alta é a minha frequência, mais curta é a penetração dessa onda sonora no paciente. Então, se eu estou com um paciente muito grande, eu preciso de uma frequência muito baixa. E aí é muito confortável fazer com 2, com 3,5 de frequência, fazer uma varredura de abdômen. Hoje eu tenho entrado com esses pacientes de uma forma muito mais tranquila, porque antes era aquele terror, né? Eu até uma vez conversei com um veterinário que falou que o sonho da vida dele era abrir uma clínica chamada Clínica Veterinária até 10 quilos, né? Porque os pacientes grandes, eles dão mais trabalho para a gente. Por quê? Aquele animal, né, chega ofegante, chega respirando muito rápido, normalmente tem mais gordura abdominal, né, e as estruturas estão mais profundas. Se a gente não tem um transdutor com uma frequência mais baixa, a gente vai sofrer para fazer essa varredura, né? Então essa é a importância. E aí, significa então que se chegar um São Bernardo, vou fazer o exame todo dele só com a probe convexa? Também não. Para fazer uma varredura de baço, que é um órgão mais superficial, eu consigo usar o linear. Para fazer avaliação de testículo, de próstata, eu consigo avaliar com o linear, né? Ou muitas vezes eu vou avaliar o mesmo órgão com 2 transdutores diferentes. Então, eu pego aí, nesse exemplo, eu estou com o São Bernardo na mesa, aquele cachorro imenso. Eu vou avaliar o tamanho da próstata, a delimitação da próstata com o convexo, porque aí eu consigo alinhar ela ali, centralizar ela na imagem,
e fazer a mensuração, consigo fazer cálculo de volume, enfim, o que eu precisar ali. Mas depois, para eu ver detalhes do parênquima, aí eu vou para um transdutor de alta frequência. E aí eu vou ver se tem cistos, se tem alguma outra lesão focal ali, que com o linear vai me possibilitar enxergar, né? E a avaliação de testículos, que são estruturas superficiais, e aí não adianta nada eu ter uma probe convexa, aí eu preciso realmente de uma alta frequência, porque a profundidade é bem baixinha. Então, saber disso, dessas características da física, né, do comportamento físico da onda sonora e do tipo de equipamento que eu estou trabalhando, da ferramenta que eu tenho em mãos, para eu decidir, né, qual transdutor eu vou escolher para avaliar qual região daquele paciente. Então, acho que é por aí. Obrigada, Paula. Paulo, e outra coisa também, é que eu falo que eu não posso nem te perguntar a questão de ajustes, né? Porque eu sei que você, eu acho que é um dos meus clientes mais exigentes em relação à qualidade mesmo, né? Eu sei, eu falo que você pode pegar um aparelho de baixa qualidade e você sempre tenta ajustá-lo para ter a melhor qualidade daquilo. Então, assim, eu sempre brinco até com você, né? Falo, você é o meu cliente mais exigente em relação à qualidade, porque você ajusta e mexe e tenta sempre ter a melhor qualidade usando a tecnologia do aparelho, né? A favor do seu exame. Tenta falar um pouquinho, Paulo. Eu sei que é um tema que você sempre explora muito, né? Porque eu sei que você sempre fala da necessidade, mas tenta só fazer algumas referências, assim, porque às vezes pra gente, como vendedor, ou mesmo pro pessoal que às vezes não tem o aparelho, mas não mexe, porque você sabe, né? A gente pensando no seu primeiro aparelho, o DP600, de fato, você não mexia como você mexe hoje no DCN2, não ajustava tanto. Primeiro que eu acho que não era um hábito muito grande, talvez, mas hoje eu sei que já vem alguns anos que você busca cada vez mais questão de ajuste, você valoriza ajuste. Eu sei que cada função nova que você descobre no DCN2, eu sei que você me manda as fotos, olha a imagem com não sei o que, imagem sem não sei o que. Então, é uma coisa que eu sei que você gosta. Então, tenta só explicar o que acontece, assim, em questões de ajustes. Tá, legal. Eu acho muito interessante porque uma das coisas que a maioria das pessoas percebe no ultrassom e enxerga é a questão da granulação da imagem, né? E eu lembro que todas as vezes que eu comprei equipamento de ultrassom, eu sempre levava lá para Araras, para casa dos meus pais, para mostrar, né? Olha, esse é meu aparelho novo. E aí eu lembro uma vez meu pai, que foi bancário a vida inteira, né? E hoje é psicólogo, então uma pessoa totalmente leiga, né? Mas ele olhando para o ultrassom, ele falou, olha, a imagem desse parece que chuvisca menos do que a imagem do outro antigo que você tinha. Então, mesmo uma pessoa totalmente leiga enxerga e percebe essa questão da granulação da imagem. E eu acho isso muito legal. Mas a gente fica naquela neura, às vezes, né? A imagem tem que ser bem macia, uma granulação bem fina, né? Para que situações isso é ideal para mim? Então, por exemplo, eu vou pegar a média de quadros e vou colocar lá em cima, vou ligar o iClear no máximo. Aí é um paciente obeso, com muita gordura abdominal e ofegante. A gente não vai ter delimitação de margem de órgão nenhum, e a imagem vai ficar toda borrada. Então vai ficar tudo uniforme demais, né? E um processamento de imagem um pouco mais lento daquele paciente que está ofegante com aquela respiração e a imagem fica pulando na tela, a gente fica doido depois tentando entender, né, o que a gente está avaliando ali. A mesma coisa para o cardiologista. O cardiologista não quer uma imagem de granulação fina do coração, ele não vai avaliar o parênquima, né, o aspecto da musculatura ali. Ele precisa do processamento rápido. Então, ele já vai usar uma média de quadros mais baixa, já não vai dar tanta importância para esses filtros de suavização de imagem, porque o que ele quer é velocidade no processamento, né? Então, eu acho que vai muito disso, de qual é o seu objetivo no exame e quem é o paciente, né? Então, assim, é uma delícia você pegar um paciente pequeno, tipo um Shih Tzu, um Maltese, um York, que tem um tamanho de abdômen legal, ou um gato também, e você consegue trabalhar com um monte de recursos. Então você consegue usar esses filtros de otimização de imagem, de suavização de imagem, você consegue deixar uma imagem mais lisa, mais homogênea, né? Aumentar a faixa dinâmica, aumentar o iClear.
e a imagem fica super bonita, aquele paciente que está dormindo na calha, que relaxou na hora do exame, e está respirando devagarzinho, e você consegue obter todas essas imagens. E não é um paciente muito obeso, com muita gordura abdominal. Nesse paciente, a gente consegue otimizar mais a imagem, e aí vão ficar aquelas imagens mais bonitas, né? Mas muitas vezes isso não é possível. Então, às vezes eu estou em aula com os alunos e aí alguém me chama e fala, professor, a imagem está feia, o que eu posso fazer para melhorar a imagem? E muitas vezes a resposta é, vamos trocar de cachorro. Porque às vezes é um animal que está cheio de gás, então eu estou vendo um monte de gás em estômago, gás em alça intestinal, cheio de gordura. Então, assim, eu falo que o pesadelo de ultrassonografista é o labrador feliz, né? Aquele cachorro grande, gordo, que chega respirando, super ofegante, super agitado, até a gente conseguir fazer aquele bicho acalmar e conseguir fazer as imagens realmente é um desafio, né? E aí eu já vou aproveitar e vou dar umas dicas aqui, Dri. Eu tenho lá na minha sala, eu comprei esses potes de plástico mesmo. Então, quando chega um paciente ofegante, eu vou lá no filtro, ponho água filtrada gelada no pote, ponho no chão e deixo aquele paciente tomar água. E aí entro na sala, o ar-condicionado tá ligado, aí eu vou conversar, perguntar nome, idade, o que tá acontecendo. Enquanto isso, o cachorro tá lá tomando água. Teve esses dias que ele pôs a pata no pote e jogou toda a água para fora e deitou em cima. E ele se refrescou ali. Foi uns 10 minutos. A hora que eu botei ele na mesa, ele já estava muito menos ofegante e o exame foi muito mais fácil. Então, às vezes, a gente perde tempo com um detalhezinho, uma bobeirinha no começo, mas depois esse paciente vai ficar mais quieto durante o exame e vai facilitar a minha varredura, né? Então, eu acho que isso também é muito importante, né? Mas a questão dos ajustes, eu falei de algumas coisas aí do iClear, né? Da média de quadros, são ajustes que nem todo mundo mexe, nem todo mundo sabe para que serve. E tem um medo grande, né? Tem um mito grande. Todo mundo tem aquele medo de apertar um botão que vai desconfigurar tudo e fala, meu Deus do céu, esse botão não existe. Eu falo para todo mundo, podem mexer à vontade. Se der qualquer BO, fez alguma coisa que você não está sabendo sair, desliga e liga de novo que tá tudo certo. É só você não salvar os ajustes de configuração que você fez, que hora que você desligar e ligar o equipamento de novo, vai voltar tudo ao normal. Às vezes só mudar a probe ali também já vai abrir na configuração que estava. Então, assim, esse medo de desconfigurar o aparelho é algo que eu venho tentando bater com o pessoal aí, que isso não existe, é uma preocupação que não precisa ter, né? E, na verdade, eu acho que a melhor forma de aprender a mexer nos recursos do ultrassom é fuçar mesmo, né? Deixa eu ver para que serve esse botão. Né? E se eu puser esse botão no máximo, se eu puser no mínimo, se eu puser no meio, o que vai acontecer? Então, essa curiosidade, né, de ir mexendo com o aparelho, eu acho que facilita bastante as coisas. Mas aqueles recursos básicos de foco, frequência, ganho, profundidade, são os recursos mais básicos para ajustar a imagem, né? Os dinâmicos, né? Então, muitas vezes eu vejo assim... alguém falando, meu aparelho não está fazendo uma imagem bonita. Aí eu vou olhar, tem 10 centímetros de profundidade, para a pessoa ver o baço que está aparecendo lá em cima, desse tamanhinho, né? E o foco está lá embaixo e a frequência está baixa, está tudo errado. E aí você olha e fala, meu Deus, né? O problema não é o aparelho. O problema são ajustezinhos básicos ali. Então, eu acho que é realmente muito importante saber utilizar esses recursos, saber para que serve cada coisa. Mas eu acho também que o veterinário tem uma certa barreira, porque pelo menos, eu falo por mim, que eu fui fazer veterinária porque eu odiava gente, odiava matemática e odiava física. Então, eu queria... Né? Então, para mim era assim, eu quero mexer com bicho, quero passar o dia inteiro mexendo com bicho, não quero fazer conta, não quero pensar em física, não quero pensar em matemática, né? Então, quando a gente fala dessa parte das funções do ultrassom e a gente se refere à física ultrassonográfica, eu acho que automaticamente já cria um bloqueio, né? Algumas pessoas já, não, que chato, né? Muitas vezes pega o livro lá, pulo o capítulo da física ultrassonográfica e já começa o restante dos conteúdos, né? E, na verdade, essa base física ela é muito importante
para a gente entender o comportamento da onda sonora e para que serve cada botão, em que situações eu vou mexer em cada botão para otimizar a minha imagem, né? Então, é o que eu sempre falo, nosso objetivo é colocar a imagem no meio da tela, centralizar a estrutura que a gente está estudando, com frequência, foco, ganho e profundidade adequados, para a gente conseguir avaliar aquela estrutura como um todo, posicionar o transdutor em ângulos diferentes, para a gente ter uma ideia do tridimensional daquela estrutura, né? E usar esses recursos com consciência, né? Então, eu acho que essa é a maior dica que eu dou aí para todo mundo, que é saber, entender para que serve cada coisa, o que vai fazer cada ajuste daqueles e como mexer, como adaptar. A gente trabalha com uma gama muito diferente de pacientes, né? A gente vai do porquinho da Índia ao São Bernardo, a onça, né? Então, de paciente de alguns gramas para o paciente de 60 quilos, 70 quilos, né? E essa variação de tamanho e as espécies diferentes também vão exigir um pouco de conhecimento técnico para a gente saber também escolher melhor, né? E o que eu acho interessante, Adri, é que hoje a gente está numa tendência aí, né, numa exigência maior também das pessoas que estão no mercado aí da ultrassonografia. Então, as pessoas têm buscado mais conhecimento sobre isso e muitas vezes já faziam preset, né? Então, quando você vende o equipamento, eu sei que você já deixa lá uma configuração para cão pequeno, para cão médio, para cão grande, né? E isso facilita muito para quem está começando, né? Para não precisar ficar mexendo um monte de botão toda hora. E deixo claro que ainda tem que ajustar, viu? Porque eu sei que você sempre insiste comigo disso aí. Opa, e só para... O tempo voa. Quando a gente vai falando de um tema tão amplo. Mas outra pergunta. Pergunta não, na verdade é até meu, tá? Que eu acompanho vários cursos. E eu acho muito bacana algumas situações de peculiaridades de raça, que você acaba dando algumas dicas para os seus alunos, que eu acho tão engraçado. Às vezes chega uma raça, e aí você fala, bom, o caso é esse, então a gente já vamos desconfiar disso por causa da raça tal. Então, essa é uma pergunta, assim, dica para o pessoal que vai assistir, que não foi seu aluno e que não tem hoje, que pega, sei lá, uma raça aí que você, uma ou duas que é muito comum ter como pet, que é bacana, que às vezes esse ultrassonografista pode usar essa dica. E outra coisa também que sempre surge para mim, às vezes os clientes chegam e falam, eu fiz o curso, quero ser ultrassonografista. Mas no curso que eu fiz, Adriane, não tive muita chance de usar, de fazer exame em gato. Consigo fazer? O que eu tenho que prestar atenção aí, Paulo, quando eu vou fazer, eu fiz o curso ou comecei a fazer ultrassom, só vem cachorro, de repente aparece um gato. O que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer e na questão aí dessas dicas aí? Pega duas raças, uma raça, não sei, de uma coisa que você tem visto aí com constância para a gente poder ajudar o pessoal. Legal. Nossa, várias coisas assim muito legais. Isso é algo que eu adoro falar porque existem realmente doenças que são muito específicas de cada raça. Isso também vale para os gatos, né? E então, assim, basicamente para os gatos, o que eu mais vejo é um fígado. Deixa eu te interromper, que até estou falando isso porque, como eu disse, eu acompanhando os cursos, acompanhar o seu curso, né, acompanhar a sua rotina mesmo, quando eu vou às vezes instalar o seu aparelho, a atenção que você presta para saber o caso clínico. Então, assim, eu acho muito bacana até a questão das suas perguntas investigatórias em relação ao caso, sabe? Porque você, como ultrassonografista, experiência, tudo, talvez você já consiga direcionar isso, né, para poder entender melhor. Então, eu acho muito interessante tudo isso, né, de às vezes saber até a questão do histórico e tudo mais com atenção. Então, só por isso que eu estou perguntando, porque eu sei até das dicas e pelo jeito que você conduz, às vezes, seu exame e suas aulas no curso. Sim, sim. Eu acho que isso também tem muito a ver com o início da minha carreira, que eu trabalhei vários anos como clínico geral e cirurgião de tecidos moles, né? Então, eu tive uma vivência grande dentro da clínica
E essas correlações da clínica com a ultrassonografia são muito legais. Mas, enfim, que eu estava falando dos gatos, por As exemplo. raças. O gato é um animal que a gente tem visto um perfil de gato que chega para a gente no consultório. Aquele gato castrado que mora em apartamento, come ração e faz pouca atividade física. E eu vou exemplificar. Esse é o perfil do gato, né? O bicho come e dorme o dia inteiro. Então, o que esse bicho vai fazer? Ele vai depositar gordura no fígado e os gatos também fazem depósito de gordura na córtex dos rins. Então, normalmente no gato eu vejo o fígado mais claro, mais hiperecogênico, e aí eu sei que são graus aí de esteatose hepática, né? Mas eles também depositam gordura nos rins. Então, os meus aqui, eu tenho 4 e os 4 são gordinhos, né? Puxaram ao pai. E eles têm esse infiltrado de gordura, tanto no fígado quanto nos rins, mesmo comendo uma ração para animal castrado e tudo mais. A gente tenta fazer algum tipo de exercício, brincadeira, alguma coisa aqui, para eles não serem tão sedentários. Mas é algo bem comum nos felinos. E nos cães, com relação às raças, pega bastante problema. Bom, Shih Tzu com problema de rim, isso é clássico. O Schnauzer com problema de pedra, né, de cálculo no rins e na bexiga. O Dálmata também costuma fazer bastante pedra. Dálmata é uma raça que tem predisposição à surdez congênita. Então, às vezes, o Dálmata é tido como uma raça agressiva, mas, na verdade, às vezes é um animal assustado, porque ele não vê você se aproximar, de repente você põe a mão, ele assusta e morde. Então, é um detalhe, né, que eu sempre busco aí prestar atenção quando eu vou lidar com essa raça, para eu fazer uma abordagem para eu ter certeza que ele está me vendo, que ele está vendo que eu estou me aproximando dele, para ele não se assustar, porque pode ser que seja um animal surdo e que muitas vezes na hora do susto, para se defender, vai tentar morder. E por aí vai, né? O pastor alemão tem um tipo de câncer renal que é bem comum da raça, né? Que é o cistoadenocarcinoma renal, associado à dermatofibrose, que são nódulos de fibrose na pele. Eu assisti uma palestra, acho que foi no ano que eu me formei, teve um congresso de clínica, um congresso da Clivepa, em Vitória, e aí teve um palestrante que estava falando sobre doenças nas raças, né, em cada raça, e é muito interessante. Então, raças que têm problemas hormonais, a gente pega aí o Poodle, o Maltês, que tem a predisposição a ter diabetes, hiperadrenocorticismo, o York, que tem muito problema respiratório, o pessoal que trabalha com raio-x, aí sabe, né, o York é uma raça que tem muito colapso de traqueia. Então, eu tive aula com um grande cardiologista que falava que a raça, né, não devia chamar Yorkshire Terrier, devia chamar Yorkshire colapso de traqueia. Porque todos têm colapso de traqueia, só muda o grau. Né? Alguns são mais suaves, mais sutis, outros têm um colapso mais intenso, e aí vai ter problema respiratório mais grave, aí, mais importante ao longo da vida. Então, o conhecimento dessas raças é muito importante para a gente saber o que é mais provável que a gente vai encontrar naquele paciente, não que a gente vá deixar de avaliar os outros órgãos, né? A gente sempre faz abdômen total, mas tem aquelas raças que, quando a gente olha, a gente já bate o olho e fala, já estou imaginando o que está acontecendo aqui, né? O Boxer é uma raça que tem uma predisposição muito grande a ter câncer, então, quando vem um Boxer para fazer ultrassom, a gente já vai ficar muito mais atento aí a parênquima de fígado, de baço, para procurar nódulo, porque a gente sabe que são, né, que é uma raça que tem uma predisposição grande a formar tumores, né? Sim. E, Paulo, e falando aí sobre exame mesmo na sua rotina aí, de quanto tempo você leva um exame de ultrassom? E também fala um pouquinho da questão de Doppler, Paulo, que eu sei que tá com um Doppler há uns 4 anos, né? Que você vem já usando o Doppler. Sim. Você acha que é crescente, que tem mercado para isso, ou você só agregou isso no seu exame? Você recebe muito solicitação de exame específico para Doppler? Como que vem isso? Olha, Adri, eu tenho poucas solicitações para Doppler,
mas o que eu vejo muitas vezes é que eu estou fazendo a varredura, né, convencional em modo B, e aí eu vejo a necessidade, sinto a necessidade do uso do Doppler, e aí vou fazer naquele paciente. Eventualmente chegam alguns animais para pesquisa de shunt portosistêmico, né, que é uma anomalia vascular, que é também muito comum no Yorkshire. Então, geralmente chega aquele filhotinho de Yorkshire com alguns sintomas que são bem específicos, e aí o clínico vai investigar a presença de shunt e aí vai pedir ultrassom com Doppler. Mas eu sinto que é uma ferramenta que me ajuda muito, me direciona muito na clínica, no dia a dia, mas eu acho que falta um pouco de informação técnica, de conhecimento técnico dos clínicos para poderem solicitar mais esses exames mais específicos, sabe? Mas eu acho que a gente chega lá, devagarzinho a gente vai caminhando e vai chegando lá. Com relação a tempo de exame que você me perguntou, Dri, hoje no laboratório eu tenho feito atendimentos de hora em hora. Então, o paciente chega às 8, eu vou entrar, olhar o pedido, entender o que está acontecendo com aquele paciente, posicionar na mesa, raspar a barriguinha, fazer a varredura, aí eu peço para a pessoa aguardar na recepção, eu vou fazer o laudo. Normalmente, de 30 a 40 minutos, eu já consegui fazer tudo, o exame e o laudo, tá? Às vezes chega um animal grande, um animal bravo, um animal com muitas alterações, então às vezes a varredura em si, eu fico aí com o animal 15 minutos na mesa, 10, 15 minutos na mesa, mas depois vou ficar meia hora, 40 minutos fazendo o laudo, descrevendo tudo que eu vi, né? Então às vezes o laudo demora bastante. Então por isso que eu marco de hora em hora, e agora também em tempos de Covid, eu faço o atendimento em meia hora, 40 minutos, e o cliente sai da sala e eu vou neuroticamente limpar tudo antes de receber o próximo cliente, né? Para a gente fazer aquelas medidas sanitárias que estão sendo orientadas para que a gente diminua a propagação do vírus, né? Então, hoje eu não estou abrindo exceção, né? Às vezes a pessoa liga, é emergência. Aí eu faço aquele encaixe, já tenho umas 9, umas 10, encaixa às 9h30 que eu dou um jeito, né? Hoje, por conta do Covid, a gente não está fazendo esses encaixes, porque senão começa a tumultuar a gente na recepção e aí começa a ficar complicado. Então, eu tenho feito de hora em hora para dar tempo de fazer tudo com tranquilidade. E também a gente é humano, né? A gente precisa fazer um xixi, tomar um cafezinho, comer alguma coisa, tomar uma água. Então, entre um paciente e outro, às vezes eu vou lá na frente, vou tomar um café, vou bater um papo com a secretária, vou ver como é que está a agenda da tarde, né? Então é bom ter um tempinho para poder respirar durante o dia e ter uma rotina confortável, uma rotina agradável de trabalho, né? E, Paulo, acho que uma última pergunta, que senão acho que o nosso tempo também estoura, em relação a percentual aí de solicitações de exame gestacional, porque de verdade eu tenho clientes que só vivem de exame gestacional. Eles assim falam, olha, aqui na minha cidade o ultrassom é só para exame gestacional. Inclusive em Ribeirão mesmo também era muito forte isso há muito tempo atrás, né? A quantidade de ultrassom às vezes era para a parte de gestação, as pessoas pagavam para isso. Continua assim? Você acha que ainda tem o percentual é muito grande de exame de gestação? Olha, Adri, na minha rotina eu faço pouquíssimo exame gestacional, acredita? Bacana. E eu tenho, acho que para cada 50 de abdômen total eu faço um gestacional. Então é um volume pequeno. Eu acho que duas coisas acontecem, né? Hoje muita gente está castrando os animais por prevenção de doenças e tudo mais, então esse controle, né, populacional aí é algo importante, significativo, mas eu vejo também muita gente que chega para trazer o animal para ultrassom gestacional, porque assim, já faz 65 dias que cruzou e não nasceu ainda, então agora eu quero ver se está tudo bem. Então eu pego muitos exames gestacionais complicados. Eu, inclusive, estou montando agora, no mês que vem, eu vou dar um curso só de ultrassom gestacional, e eu estou montando esse material, e eu tenho muito mais imagens de doença, de morte fetal, de coisas que deram errado na gestação, do que aquela gestação bonitinha, que deu tudo certo, que foi tudo tranquilo. Porque o pessoal deixa realmente para a última hora,
a hora que começa a sair uma secreção preta, a hora que começa a feder, ele fala, não, agora eu preciso correr Agora porque tem tem alguma coisa errada. Ô, Então, infelizmente, a minha casuística para gestação acabou sendo meio trágica, né? tem só uma pergunta aí da Gá Carmilose, perguntando se é necessário ter pós-graduação para ser ultrassonografista. Aí, se você puder responder, que eu acho que o nosso tempo vai estourar também. Tá E bom. depois a gente até pode tentar marcar uma outra live para a gente fazer algumas coisas mais Sim, de órgão. legal. Como a gente estava falando, é muita informação mesmo, né? Com certeza. Bom, hoje no Brasil, até onde eu sei, não existe um pré-requisito de curso, de formação, né, de tempo, de carga horária para poder trabalhar com exames de ultrassom. Então, o que eu sempre falo para os alunos, a gente, obviamente, quanto mais a gente estuda, quanto mais cursos a gente faz, mais preparado a gente está para as adversidades aí do dia a dia, né? Então, muitas vezes a pessoa vem fazer um curso rápido comigo, um curso de uma semana, um curso de alguns dias, e eu sempre falo, gente, isso não é suficiente para preparar um profissional para entrar no mercado. Isso é um primeiro passo de uma longa caminhada que deve ser feita aí de forma contínua, né, a busca pelo conhecimento, pelo aprendizado, né? E aí muita gente me fala, mas eu não sei quando e em que momento eu vou estar pronto, né? E eu sempre falo o seguinte, treina, pega seu aparelho, pega o seu cachorro e avalia tudo. Conseguiu avaliar as adrenais, conseguiu medir os rins, conseguiu fazer as imagens de tudo, avaliou todas as estruturas, conseguiu laudar direitinho, beleza, vai fazer exame. Ainda está com dificuldade, né? Normalmente o pessoal sofre com rim direito, com adrenal direita, com pâncreas, né? Ainda está com dificuldade com essas estruturas, vai fazer um curso, vai estudar um pouco mais aquilo, vai treinar um pouco mais aquilo, pega uma ONG que tem lá um monte de animal, vai fazer ultrassom nesses bichos para treinar mesmo, né? E pegar esse conhecimento necessário para poder trabalhar. Ou uma outra situação também que pode acontecer, e aconteceu comigo, quando eu comecei no meu primeiro semestre fazendo ultrassom, os primeiros 6 meses eu fazendo ultrassom, já tinha feito vários exames, e aí me deparei com uma paciente que eu fiz e falei, putz, tem alguma coisa aí que eu não sei o que é. Eu não sei identificar essa imagem, eu não sei o que é isso. Aí o que eu fiz? Eu falei para o clínico, falei, tem alguma coisa errada com esse abdômen, eu não sei o que é, e eu gostaria que você chamasse um ultrassonografista mais experiente para fazer esse exame, porque eu não me sinto seguro e não me sinto apto para dar esse laudo. Eu acho que isso é trabalhar de forma correta, trabalhar com ética, né? Então, eu sempre falo isso para os alunos, ninguém é obrigado a nada. Se você está inseguro, se você não está se sentindo preparado, não vá. Estude mais, treine mais, pratique mais, e a hora que você tiver segurança, aí sim vai fazer exame. Porque a gente está literalmente com a vida do animal nas nossas mãos, né? Só que na forma do diagnóstico. Então, uma vez eu peguei um cachorro que tinha feito já um ultrassom prévio e disseram que ele não tinha nada, que estava tudo bem, que não tinha nenhuma alteração. E o cachorro vivia tendo pressão alta, né? Ele era hipertenso. E aí, já era um cachorro velhinho, a proprietária já estava meio que desistindo dele, falando que o tratamento estava caro, já estava falando de querer fazer eutanásia no cachorro. E aí eu fui fazer o ultrassom, ele tinha as adrenais aumentadas e era um paciente com uma doença hormonal. E aí, porque não corrigiam o hormônio, ele ficava fazendo a hipertensão. Então, dava o remédio para baixar a pressão, mas enquanto não tratava a causa base, não resolvia o problema, né? Então, por causa de um exame incompleto, né, de uma avaliação de adrenais que não foi feita, não identificaram que aquele animal tinha um problema hormonal e aquele animal ficou sendo submetido a um tratamento de forma inadequada, né, insuficiente, e tendo aí uma repercussão grave para a saúde dele e tudo mais. Então é uma responsabilidade muito grande o nosso laudo, né, as conclusões que a gente chega através do exame, elas são fundamentais para direcionar o clínico. Então, a dica que eu dou é essa, só faça exame se você tiver segurança, né? Se você tiver certeza do que você está fazendo aí. Tá em dúvida, tá inseguro, vai estudar um pouco mais, vai treinar um pouco mais. Vai estourar nosso tempo, tá com 14 segundos.
Pessoal, obrigada. Vou deixar o contato do Paulo. Paulo, mais uma vez, muito, muito obrigada. Em nome da Obrigado a você, DPE, Adri. e estamos sempre à disposição.